Oi, gente, boa tarde. Uau, deu um som muito alto. É muito bom estar aqui com vocês. Eu estava conversando com o nosso colega aqui. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular para aqui e para a UENG. Não passei aqui, passei na UENG, fui para lá. Mas tive muitos colegas que formaram aqui. Então, assim, quero agradecer a presença de todos de vocês. Principalmente tem gente aqui que está entre aulas. Então, assim, aquela vontade de ir para casa, que preguiça. Passei por isso, então muito obrigada pela presença de vocês e também, professora Luciana, pela abertura de eu estar aqui. Eu sou pianista, formei na UENG e também sou terapeuta. Eu fiz formações nessa área em 2021 e eu tenho unido as duas coisas. Como assim? Eu tenho trabalhado com os desafios que a gente passa na nossa vida como músicos, pessoais e profissionais. Eu vi esse gap e falei, eu quero preencher esse gap. E de 2022 eu me descobri como produtora, então eu tenho feito projetos que envolvem videoclipes e músicas desde 2022. Mas então, como eu trabalho com essa questão profissional, e uma das coisas que eu sempre ouço é a questão de tipo, Charlotte, é possível viver da música? Né? Assim, é a única coisa que eu sei fazer, eu amo música, mas eu consigo ter uma vida bem sucedida com isso? Eu quis trazer essa palestra um pouquinho para falar a respeito disso, tá? Se você quiser passar o slide, por favor. Aqui tem um pouquinho da minha missão, unindo as três áreas. É muito interessante porque realmente meu trabalho em tudo une as três. É muito legal. Então aqui está um pouquinho da minha missão para vocês, depois vocês podem ler. Mas pode passar para a gente, por favor? Vocês acham que é possível viver só de música? Sim, não... O que vocês acham? Quem acha que sim, é possível viver só de música? Beleza. Quem acha que não, você tem que ter algo complementar, tipo 2 carreiras? Quem acha que não é possível? Quem não sabe? Show. Então eu vou responder isso hoje para vocês. Pode passar, por favor. Na minha mente, não sei se na mente de vocês, quando eu pensava em música, me vinha assim... Música é som. Música é som. Então, existem possibilidades para eu lidar com esse som. A primeira delas é o seguinte: apresentar esse som, que seria, no caso, tocar ou cantar. E aí, quais seriam as carreiras possíveis? Performance. Seja tocar em grupo, individualmente, em eventos, em vários lugares. Então, tipo, performance. Ou então, falar sobre esse som. Então, poderia ser o ensino, que aí seria, no caso, os professores das mais diversas áreas, né? Análise, mas aí se a gente começa aí, por exemplo, psicologia da performance, aí você fala assim, não, mano, isso não tem a ver com música. Aí você vai, sei lá, para estética cultural. Eu tive essas aulas na faculdade. Não tem isso, não tem a ver com música. A pessoa não precisa ser músico para fazer isso. Aí você vai para direitos autorais. Não, a pessoa tem que ser formada em direito, não precisa ser músico. Aí você vai para educação financeira. Não, a pessoa não precisa ser formada em música para isso. E aí foi interessante porque eu formei e eu conversei com músicos de vários lugares do mundo, brasileiros que estão em outros países, e vi muitas possibilidades de forma de trabalhar com a música que eu não sabia, que aí eu quero apresentar para vocês aqui hoje. Pode passar para a gente, por favor. Então, olha só, aqui eu coloquei algumas áreas que também estão dentro da música que é possível atuar e que tem relação com ela. Eu até coloquei algumas referências de profissionais que já estão trabalhando nessas áreas também. Por exemplo, na área de finanças, a Ariane Ribeiro, ela é uma flautista e educadora financeira. Ué, Charlotte, mas como assim? Tipo, ela é musicista e ensina sobre finanças, mas qualquer pessoa pode ensinar sobre finanças. Tá, mas quais são os gastos que o músico tem, por exemplo? O que ele tem que pagar na nossa vida cotidiana? Se a pessoa não sabe como isso funciona, ela pode até ensinar sobre finanças, mas vai ficar muito capenga. É igual, eu fiz terapia em 2018 como psicóloga. E ela não tocava nada, nem por hobby, nada. Quando eu ia falar para ela dos desafios que eu passava, eu tinha que explicar o que era partitura, o que era cifra, o que era fraseado, por que eu ficava tantas horas estudando, que ela não entendia.
E eu fiquei assim, gente, se ela tocasse, às vezes, só por hobby, ela ia entender o que eu estou falando. Porque ela sabe o que é você pisar num palco, tipo, você tá aqui no centro das atenções, numa apresentação, por exemplo. Mesmo que ela faça por hobby, ela ia entender. Aí eu falei, nossa, realmente faz muita diferença. Então, olha que legal, por exemplo. Na área de leis, a gente tem a Daniele Boffa, que ela é uma cantora e ela também formou em Direito. E trabalha com essa questão de leis para os músicos. Quais leis na Constituição fazem parte do fazer musical? Tudo. Sensacional. E a cantora, então ela vive isso, ela passa por isso, porque ela também apresenta em eventos. Então, lidar com contratos, direitos autorais, ela vive isso na prática. A questão, por exemplo, de escrita, e sabe uma coisa muito legal de escrita? É que não é apenas livros. Hoje a gente tem, principalmente com online, blogs, marketing digital, no próprio YouTube você pode trabalhar na questão da escrita, de vídeos, de roteiros, de conteúdos e tudo mais, é sensacional. Então, escrita, eu coloquei o trabalho do Piano Pérolas, que elas também escrevem livros, né, que eu acompanho, mas tem várias. Ali na saúde corporal e mental, eu coloquei a Carolina Valverde, que me deu aula também. Eu esqueci o nome do outro que eu ia colocar. Vocês conhecem aquele que ele é formado em educação física? Ele tem até um instituto, um grupo aqui em BH. Alexandre Viana? Isso. Ele também entra ali. Saúde corporal e mental. No caso, voltado para os músicos, né? Então, assim, olha que interessante. Se você não tiver noção de música, você não consegue trabalhar nessas áreas. Por isso que, sim, é importante você entender. E aí vem aqui um outro conceito, de pensar o músico. Aí eu fui estudar história, e essa coisa de certificação para ser músico nas universidades, por exemplo, começou pouquíssimo tempo na história da humanidade, né? Então, o curso de música nas universidades é muito recente. Falei, gente, olha só, os músicos, ao longo da história, estiveram se capacitando, estudando com professores, ou estudando quando chegou aos conservatórios e tudo mais. Então, para você ser um músico, não necessariamente você precisa de um diploma. Eu sei que eu vou cutucar um pouquinho aqui, gente, mas eu preciso cutucar. Agora, se você quer fazer um trabalho de qualidade, sim, você vai precisar de tempo, de ferramentas, isso para qualquer área. Mas aí eu quero trazer para vocês essas novidades. Vamos lá, passa para mim, por favor. E aí, vocês já ouviram falar da teoria das inteligências múltiplas? Quem já ouviu falar? Sim? Alguns gostam, alguns não, mas eu quero trazer para vocês algo interessante. Cada um aqui tem habilidade. Quem aqui tem muita habilidade para cozinhar? Cozinha muito bem. Muito bem. Quem tem habilidade com escrever? Tem gente que tem uma facilidade de escrita? Tem alguém que tem facilidade de escrever? Coisa acadêmica? Aham. Isso, show. Tem alguém aqui que tem facilidade com se encontrar, tipo assim, na cidade? Parece ter um GPS interno, você consegue saber onde você está, para onde você está indo. Tem alguém que tem essa facilidade aqui? Você? Você também? Show. Olha que legal, cada um tem habilidades diferentes. E é isso que eu quero trazer através dessa teoria. As habilidades que você tem e como que essas habilidades podem ser usadas na sua profissão ou até para você escolher qual vai ser a sua carreira. E aí, para falar isso, eu quero dar um exemplo para vocês. Pode passar, por favor. Se tiver muito pequeno, a gente aumenta. Mas esse daqui é um relatório que eu trabalho com meus clientes, que é para a gente ver exatamente quais são as suas habilidades, que ele chama aqui de inteligências, né? Inteligências / habilidades. No caso desse meu cliente, ele é músico profissional. Os dois que eu trouxe aqui são músicos profissionais, tá? Olha só, eu posso aproximar daqui do... Esse relatório ele mostra desde a inteligência ou habilidade que ele tem mais facilidade
até a que ele tem mais dificuldade. Então, a primeira dele é existencial, a segunda dele é musical, a terceira dele, naturalista, certo? O que é essa habilidade existencial, por exemplo? Aí eu vou ter que chegar perto aqui, eu posso chegar perto do... Posso? Que eu quero mostrar para vocês no meu relatório. Então, aqui vocês vão ver os meus resultados. Por exemplo, deixa eu abrir aqui para vocês. Cadê a setinha? Está escondida. Aí, obrigada. O que é essa inteligência? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. Olha o meu relatório, por exemplo. Charlotte Maciel. No caso da Charlotte Maciel, deixa eu abaixar aqui. A minha primeira inteligência / habilidade é a musical. Já vem falando aqui, colocando na ordem. Vocês estão vendo que sempre vem a porcentagem daquela habilidade em você, a explicação e tudo mais. E se você quiser melhorar essa habilidade, é isso que eu acho legal. Ele sempre vem falando como você pode melhorar ou desenvolver naquela parte de baixo ali. Mas vamos lá, deixa eu ir para a existencial. A existencial é essa daqui. Olha só, é aquela capacidade, compreensão de que há uma força superior, possui grande capacidade de conexão com o divino, refletindo e ponderando sobre questões fundamentais da existência. Sabe aquelas pessoas que são filosóficas? Tipo, qual o sentido da vida? O que é morte? O significado das coisas? Elas têm essa habilidade muito alta. Então, aquele meu cliente, ele é músico, trabalha com música profissionalmente. Ele tem essa inteligência como a principal dele. Aí, aqui no relatório, que é legal, ele vem e fala das possibilidades de profissão, deixa eu aumentar aqui, dentro dessa habilidade. Só que ele pega essa habilidade exclusivamente. Aí, vamos lá. Então, a gente tem aqui, deixa eu ficar aqui. A gente tem aqui teólogo, arqueólogo, filósofo, antropologia cultural, é uma parte que dá para trabalhar dentro. Sociologia, a questão da estética, que eu tive aula na faculdade. Mas o legal, mais ainda, é o seguinte: qual carreira a gente pode utilizar as suas 3 primeiras habilidades? Então, dentro da música, essa pessoa aqui pode ser um professor, pode ser um terapeuta, como no meu caso. Essa pessoa aqui, ela pode trabalhar escrevendo. Se fosse colocar todas as possibilidades aqui, esse relatório ia ficar enorme. Mas é isso que é legal. Aí, no outro caso do meu cliente, a segunda dele era musical. Então, a musical a gente já sabe do que ela faz parte. A terceira dele era naturalista. Então, eu vou mostrar lá embaixo para vocês. Olha só. A naturalista em mim, deixa eu ver aqui, corporal. Aqui você entende muita coisa, gente, inclusive aquelas matérias que você tinha dificuldade na escola. É muito legal. Vamos lá, naturalista, você vê que a minha é mais baixa. Olha lá, a porcentagem. Mas, se eu quiser melhorar, por alguma razão, às vezes é questão de saúde. Charlotte, eu preciso sair mais, sabe, encontrar contato mais com a natureza. Posso. Lá vem te dando dicas do que você pode fazer. E aí, aqui embaixo, vem as possibilidades de carreira. Só que, igual eu falei, vamos tentar, então, unir suas 3 principais habilidades. Agora, vamos voltar aqui para esse meu cliente. Qual que vocês acham que é o trabalho dele? Vocês acham que ele trabalha com o quê? O que vocês acham? Olhando só para essas 3 primeiras habilidades: existencial, musical e naturalista. O que vocês chutam? Tem como aumentar. Vamos aumentar aqui. Mas o que vocês chutam? O que você acha que ele faz? Tá melhor? Isso. Com o que ele trabalha? Ele é músico, mas com o que ele trabalha? Musicoterapia é uma possibilidade. O que mais? O que vocês acham? Pode chutar.
Musicoterapia, alguém falou professor. Filosofia, o que vocês acham? Hã? Psicólogo. Gente, ele é um escritor de canções. Que loucura. Loucura, mas como assim? Não faz sentido? Faz. Quando a gente viu essas habilidades, e mais do que isso, qual tipo de ambiente que você gosta de trabalhar? Como você gosta de trabalhar? Onde você se sente mais confortável, mais tranquilo? Ele escolheu escritor de canções. Olha que louco. Agora, outro exemplo para vocês de outro cliente meu. Vamos lá, eu trouxe aqui para vocês também. Esse daqui, esse outro também, trabalha com música profissionalmente, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para baixo. Eu vou aumentar para vocês verem aqui. Então, vocês podem perceber, olha lá. Deixa eu arredar aqui. A primeira dele é intrapessoal. A segunda dele, naturalista. Terceira, existencial. A intrapessoal, sabe aquela pessoa que ela tem muita noção de quem ela é? Tipo assim, parece que ela tem uma facilidade absurda com ela mesma. Tipo, saber o que ela quer, não quer, gosta, não gosta. Você fala, como que essa pessoa sabe o que ela quer no futuro? Vocês conhecem alguém assim? É essa pessoa que ela tem essa habilidade intrapessoal alta, que é essa conexão com ela mesma. Então, olha só, intrapessoal, naturalista, existencial. Como vocês acham que essa pessoa trabalha? Qual que é a carreira dela? O que vocês chutariam? Hã? Pesquisador. Produtor. O que vocês chutam? Hã? Performer. Aham. O que vocês acham? Essa pessoa, gente, é cantor e professor. Só que olha que interessante. No caso das músicas, essa pessoa, como ela gosta muito da natureza, ela fala muito sobre isso nas canções que ela canta. Então você começa a entender não apenas as suas habilidades no que você é bom naturalmente, mas do que você gosta e não gosta. Isso que é legal. E como você pode atuar dentro delas. E aí vamos supor, Charlotte, lidar com pessoas. Então, aqui embaixo, inteligência interpessoal. Lidar com pessoas. Cara, a gente vai lidar com pessoas o tempo inteiro. E aí, como é que eu melhoro isso? Como é que eu aprendo a lidar com todo tipo de pessoa? Cliente, audiência, fãs, alunos. E aí? Você pode. Isso que eu acho magnífico. A gente tem uma essência e essa essência ela pode se moldar. Então, Charlotte, minha intrapessoal é a primeira, minha interpessoal é a 8ª. Vou sempre ser assim. Não. Por isso que esse relatório ele traz para você a possibilidade de desenvolver aquela habilidade. Como você pode melhorar. Só que aí vem aquela questão. Ok, Charlotte, legal demais isso, mas a realidade do músico não é essa. Principalmente no Brasil, porque a gente tem dificuldades aqui que nos limitam a poder escolher de cara e falar, nossa, esse é meu sonho e eu vou trabalhar com isso. Por isso que, como eu também sou musicista e passo por tudo isso, eu gosto de ser muito realista no meu trabalho. E aí eu queria também falar sobre isso. Então, aqui eu trouxe para vocês habilidades que todos nós temos, possibilidades de carreiras em alguma delas. Se eu fosse falar em todas elas, gente, a gente ia ficar o dia inteiro, porque em cada uma dessas daqui, 9, você tem 1 zilhão de possibilidades de carreira. Muita. Mas aí, olha só, então vamos falar dessa parte a respeito de carreira, vocação, emprego, né? Eu mostrei aqui para vocês o meu relatório. Então, vamos lá. Essa setinha... tá aqui. O
que vocês acham que significa emprego, carreira e vocação? Vocês acham que tem alguma diferença entre eles? É parecido? Não é? O que vocês acham? Emprego, carreira e vocação. Emprego temporário. O que vocês acham? Sim. Uhum. Uhum. Sim, tipo um autônomo também. Aham. Uhum. Show. Uhum. O que vocês acham que é vocação? O que significa vocação? Uhum. Show. Uhum. O que mais você ia falar? Aham. Aham. Show. E aí, voltando para a realidade do músico, né? Na maior parte das vezes a gente não começa na vocação, tá? Por quê? Por diversas razões. Às vezes você até sabe, vamos supor, Charlotte, eu sei que eu quero, sei aonde eu quero chegar, mas existe uma construção para você chegar lá. Como assim? Existem as conexões que você vai fazer, os lugares que você vai, e até as formações que você vai precisar. E aqui eu trouxe uma definição para vocês. Essa escritora é muito legal a história dela, porque ela é pintora. E quando ela estava na fase de escolher o que ela queria fazer, ela sempre ouviu que pintura não dava dinheiro, então ela foi fazer direito. E aí ela passou uns 20 anos atuando nessa área. E a pintura sempre voltava para ela de alguma forma. Até que ela resolveu fazer uma transição de carreira e trabalhar só na pintura. Óbvio que algumas coisas que ela aprendeu no direito ela começou a utilizar. Mas eu não vou dar muito spoiler não para vocês lerem o livro dela. Chama O Impacto das Escolhas que Nós Fazemos. Depois eu posso passar para vocês. E aqui ela faz uma distinção que eu acho interessante. Emprego é algo que geralmente é feito das 9 às 18 em troca de pagamento. Então o foco aqui realmente é o dinheiro, porque a gente precisa viver e pagar as contas. E isso é verdade. Então o emprego, ele é exclusivamente para isso. Já a parte da carreira é um sistema de progressos e promoções ao longo do tempo, no qual recompensas são usadas para otimizar o comportamento. Aqui já tem um certo prazer, uma certa satisfação, porque tem recompensa. Já a vocação, algo que nos sentimos impelidos a fazer, independentemente da fama ou dinheiro. O próprio trabalho é a recompensa. Vocês acham que é possível chegar na vocação? A gente tem que passar por cada um? A gente pode pular? O que vocês acham? Ou viver de vocação é algo assim muito surreal? O que vocês acham? Isso, se torna, né? Aham. Você vai sendo promovido, você vai subindo, você vai, enfim, né? Então, muito depende da jornada de cada pessoa, subjetivo demais. Uhum. Eu acho que tem uma questão social também. Se você tem uma classe social, você pode exercer sua vocação, diferente das vezes que você está numa condição social que não vai te permitir. Às vezes você pode até eventualmente fazer alguma vocação, mas você vai ter uma outra demanda de emprego, outras coisas para não acabar não fazendo a vocação.
Sim. Eu tenho um cliente que ele quer os dois. Ele falou, Charlotte, eu quero manter o meu emprego e a minha vocação. Ele é músico, no caso, a vocação dele para música, só que ele quer continuar com o emprego dele. Ok. Eu tenho um cliente que ele quis fazer uma transição. Ele quis passar da carreira para a vocação. Ele de fato quis mesmo. Tem pessoas, olha que interessante, você começa no emprego, só que você vai tomando tanto gosto pelo seu emprego, você fala, nossa, caraca, eu nem imaginava que eu ia gostar tanto dessa área, que aquele seu emprego se torna uma carreira, só que da carreira se torna uma vocação. Olha que legal isso. Então, realmente, é a história de cada um, por isso eu gosto de ser realista, mas também trazer para vocês as possibilidades. Vocação, muitas das vezes, não tem a ver, igual ali mesmo fala, com fama. Então, eu preciso ter muitos seguidores, eu preciso ser muito conhecido, ou às vezes eu preciso ter muitos recursos. Teve um cliente meu que falou assim, Charlotte, esse também é músico profissional, eu amo dar aula em escola, eu quero continuar assim, tô feliz. Show! É isso. Aula em escola, ele está super feliz. Escola, no caso, não é universidade, escola de música. Ele está super feliz. Vocação. Ele ama criança. A história dele, é isso aí. Ah, eu quero, Charlotte, ir para a Europa. Ok. Sua história, sua jornada. Aí é que tá. Como que a gente vai, então, chegar lá? Passa para mim, por favor. Então, muitas das vezes a gente não consegue começar na vocação. Verdade. Às vezes você vai querer os dois, vocação e emprego ou vocação e carreira. Sua história. Passa pra gente, por favor. E aqui é o exemplo que eu quero dar para vocês. Independente de onde vocês querem chegar, é sempre importante ver esse caminho. Então, qual o passo a passo? Eu coloquei aqui só um exemplo, tá? Isso daqui não é regra não, é um exemplo que eu criei. Uma pessoa, ela fala, Charlotte, daqui a 5 anos eu quero estar trabalhando com a minha vocação. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, sei as minhas habilidades e eu quero trabalhar com isso. Ok, beleza. Então vamos ver, hoje, quais recursos você já tem? Você já tem recurso financeiro para te manter nesses 5 anos para chegar lá? Não, não tem. Então, vamos procurar um emprego. Ok, esse emprego ele vai te sustentar. Ele pode se transformar em uma carreira no decorrer do caminhar. Beleza. Então, quais são os passos a passos? Passo 1, passo 2, passo 3. Quais recursos você já tem de conexão com pessoas? Às vezes, isso é muito legal. Vocês já rolaram, tipo assim, o WhatsApp ou seus contatos para ver quem vocês têm lá? Assim, mas só para ver mesmo, não é para ligar ou mandar mensagem, não. Vocês já fizeram isso? Às vezes, tipo assim, vocês têm 1000 contatos lá. Você fala, nossa, tem uns contatos aqui que vão me ajudar muito a chegar onde eu preciso. Ou talvez conhecem alguém que vão me ajudar. Igual, por exemplo, no meu caso, eu queria dar uma palestra aqui. Eu não conhecia ninguém daqui para eu entrar em contato. Eu falei com o meu orientador do TCC, Marcelo Sampaio. Marcelo, você conhece alguém lá da UFMG? Ele falou, Luciana, me mandou o contato dela. Estou eu aqui. Então, um exemplo prático para vocês. Outro exemplo que eu estava contando para o nosso colega aqui. Como eu sou produtora, desde 2022 eu tenho atuado com isso, então eu formei como se fosse uma equipe para trabalhar comigo. O produtor musical que trabalha comigo nas produções estudou na UENG, só que ele fazia licenciatura. Eu não conhecia ele, porque eu fiz o bacharelado. A cantora que eu chamei para cantar no meu primeiro projeto, que me apresentou ele, que hoje é o produtor que trabalha comigo. Então, olha só a conexão. Eu conheci ela, ela cantou no meu primeiro projeto, ela me apresentou o produtor, que hoje trabalha comigo. Tá vendo? Então, às vezes, você tem o recurso, mas você não sabe reconhecer. Ou, às vezes, você não consegue reconhecer, porque, no caso da vocação, você não tem clareza para onde ir. Igual no meu exemplo, eu também passei por isso. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria fazer algo um pouco diferenciado no meio da música. Eu não queria dar aula, nem tocar em grupos. Aí, beleza.
Tive problemas emocionais durante a faculdade, eu tive ataques de pânico. Em 2018, fiz a psicóloga, igual eu comentei com vocês. E quando eu comecei a fazer as terapias com a psicóloga, eu fiquei tipo, gente, como que seria legal se a gente tivesse uma matéria na universidade que falasse sobre as emoções do músico, né? Porque a gente fala muito da música. E cadê o músico? Ou a parte do músico, pelo menos? Ia ser muito legal. Eu falei, nossa, então esse vai ser o meu tema de TCC. Eu quero falar sobre as emoções do músico, como que elas impactam a música. Ali, vocês estão acompanhando? Então, ali eu comecei a ver isso, falei, nossa, que legal, sempre gostei do corpo humano, emoções, cérebro e tudo mais. Me interessei e fiz o TCC. No que eu fiz o TCC, minha mãe estava terminando uma formação de análise de perfil comportamental. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa, eu quero fazer essa formação. Aí eu fiz ela também. Aí eu vi, caraca, eu posso ensinar isso para os músicos a respeito de planejamento, de estudo, de organização, de motivação, de ambiente. Qual ambiente você é mais produtivo? Tudo isso está lá. Nisso, vocês estão entendendo? Então, nisso eu fui descobrindo até que eu cheguei e falei, então eu sou pianista, terapeuta e produtora. Às vezes você não sabe claramente onde você vai chegar, mas a gente faz isso juntos, não tem problema. Que aí a gente vê, então, quais vão ser os passos para chegar lá. Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta, de alguma curiosidade, alguma coisa assim? Pode. Qual que é a sua vocação? A minha vocação? Terapia, pianista e produtora. Por isso que eu falei que elas se unem. Eu posso mandar para vocês depois? Eu vou fazer... Não, mentira. Vocês vão ter que assistir. Eu vou lançar uma agora de Natal, um projeto que eu estou fazendo. Está sendo muito marcante para mim. A gente vai fazer um videoclipe / curta-metragem, porque eu amo cinema, sempre gostei. Então a gente vai fazer um curta-metragem e a música que eu vou utilizar no vídeo é como se fosse a trilha sonora do curta-metragem, para vocês terem uma ideia. E aí lá vocês vão ver que essas 3 áreas elas se unem bastante. Pelo tema que eu vou abordar no curta-metragem, tem a ver com a terapia, a parte da produção, de todos os detalhes para que aquilo acontecesse, e a parte pianística, porque sou eu que toco o piano nessa música. Então, as duas se unem bastante. Muito legal. Então, é exatamente isso. A história de cada um. Sua jornada. É legal quando a gente tem clareza, e principalmente alguém que te ajuda nisso, né? Assim, eu estou no meu início profissional também, e meus pais, eles me ajudam muito nesse aspecto, porque, gente, dá dor de cabeça. Você fica preocupado, vai dar certo, não vai dar. Eu tenho o recurso que eu preciso? Não tenho. Aí você tem que buscar outra pessoa, aí você tem que conversar. Mas quando você tem alguém do seu lado te encorajando, é muito mais fácil, mesmo com a dor de cabeça. E amigos também. Eu tenho amigos que têm me ajudado muito e me incentivado, sabe? E às vezes podem ser profissionais. Profissionais que vão te ajudar nessa caminhada também. Faz toda a diferença. Imagina você sozinho. Esse piano é bonito, né, gente? Saudade de tocar nesse piano. Imagina você sozinho carregando esse piano. Você consegue? Não dá. Mas é se juntar uma galera com os equipamentos. É isso. É sobre isso. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Sim? Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de contar alguma experiência também de vocês a respeito disso? Ou tá todo mundo com sono mesmo? Show. E aí eu quero dar essa oportunidade para vocês também. Porque, como eu trabalho com isso, na questão profissional, eu quero dar essa oportunidade para vocês, para a gente desenvolver esse trabalho juntos. Você pode passar, por favor? Eu quero fazer uma capacitação com vocês. Uma capacitação emocioprofissional. Por quê? Para trabalhar o emocional e o profissional também. Então, olha só. Como você se vender? Como você vai se portar e se apresentar como músico? Sabe uma coisa interessante que aconteceu comigo? Foram 2 clientes. Eles sabiam onde eles queriam chegar. Eles sabiam com o que eles queriam trabalhar e tudo mais. Mas eles não tinham coragem de se posicionar. Foi muito interessante. Os 2, eles não se conheciam nem nada.
Os dois chegaram, sabiam onde queria chegar, mas não tinha coragem de se posicionar. Eu falei, ó, que interessante. Então, às vezes, não é nem assim, saber onde você quer chegar. Às vezes, é a confiança, coragem e segurança para chegar lá. Curioso isso, né? Por isso que eu gosto, emócio profissional. Estruturar e planejar essa caminhada profissional. Outra coisa legal também, às vezes, daqui a 30 anos, você resolve fazer uma transição de carreira. Fazer ela do zero, você fica perdidaço. Mas imagina se você souber o caminho, tipo, eu sei que eu vou, então, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo. Muito mais fácil você saber para onde ir. Por isso eu gosto sempre de colocar aquele caminho, para vocês terem uma ideia. Como lidar com pessoas e com você mesmo? Essa coisa de lidar com pessoas, ou com você mesmo, ou os dois. Eu já tive diversos tipos de clientes querendo trabalhar diversas coisas. Como lidar com pessoas e com você mesmo, como se colocar no mercado de trabalho também. Sabe uma coisa legal? Teve um cliente meu, mentira, esse não foi cliente não, foi um amigo meu. A gente estava conversando e essa pessoa gosta muito da América Latina. E ela fala espanhol. Eu falei, que interessante. Então você fala 2 idiomas? Sim, ué. Então, o seu leque de possibilidade de trabalho é bem maior. Ué, mas como assim? Ué, você tem a possibilidade de trabalhar no Brasil e nos países que falam espanhol. É mesmo? Eu falei, pois é. Olha só. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele trabalha home office para uma empresa dos Estados Unidos. Está na casa dele de boas aqui em BH, trabalhando home office. Óbvio que tem algumas áreas que isso não é possível. Por isso que a gente trabalha com realismo. Mas isso eu estou provocando vocês para vocês entenderem, abrirem um pouquinho, entendeu? 5 minutos? Show. Como melhorar a aprendizagem e memorização? Como lidar com a sua saúde física e mental? Então, eu vou fazer essa capacitação com vocês. Eu quero oferecer essa capacitação para vocês. Você passa para a gente, por favor? Como que ela vai funcionar? Ela vai funcionar de forma online, quinzenalmente, para ficar mais leve para vocês. Faculdade, às vezes é faculdade e trabalho, às vezes tem muita coisa na rotina, né? Então, quinzenalmente, com um grupo de 5 pessoas que a gente vai fazer. E eu vou dar para vocês os relatórios e as ferramentas para vocês também utilizarem na caminhada. Igual eu falei, às vezes lá na frente, 30 anos depois, vocês querem fazer uma transição de carreira. Como vocês vão fazer isso? Então, essas ferramentas e relatórios eu vou dar para vocês terem com vocês. E a gente vai fazer uma capacitação, como é um projeto piloto que eu estou fazendo com o pessoal da universidade, eu coloquei 1 ano para a gente fazer, mas de repente em 6 meses a gente consegue fazer essa capacitação. O que é que vocês acham? É necessário? Não é? Faz sentido? Sim? Então aí para vocês entrarem em contato comigo, vocês estão com o celular? Anota meu celular. Eu sei que a gente esquece as coisas depois que a gente sai, então é melhor você fazer isso agora. Anota meu celular. E me manda um oi, que eu vou passar mais informações sobre essa capacitação para vocês, tá? Gente, vamos exercer a coragem e a confiança aqui agora? Às vezes você não vai querer. Não tem problema, só pergunta. Foi interessante, deixa eu contar um último caso que aconteceu comigo. Eu falei para vocês que eu sou produtora, né? E para esse projeto natalino eu busquei 2 patrocinadores. Eu tive que entrar em contato com as empresas e conversar a respeito do projeto. Eu tive que mandar mensagem e explicar, tipo, oi, tudo bem? Meu nome é Charlotte, eu sou produtora, pianista, terapeuta, eu estou desenvolvendo um projeto natalino para esse ano e tal. Eu acho que a sua loja tem muito a ver com o projeto por causa disso, daquilo. E recebi nãos. Mas todos foram unânimes e falaram assim, Charlotte, muito legal o seu projeto, a gente não vai patrocinar agora, mas nenhum artista, no caso músico, veio pedir pra gente algo assim. Eu falei, como assim? Não, nenhum nunca entrou em contato com a gente, nunca. Eu falei, cara, e as empresas assim adoraram. Gente, as pessoas gostam de música. Elas amam música. Uma das coisas que mais me marcava quando eu fazia apresentação
era que depois o pessoal que assistia, dos meus convidados, eles falavam assim: Charlotte, para mim foi um alívio na minha rotina vir aqui te ver tocar. Eu falava: nossa, mas eu errei tal passagem, aquela outra passagem que eu preciso melhorar a escala e tal, não sei. Eu falei: cara, mano, as pessoas gostam de música, realmente. Então exerça a coragem agora. Anota meu número: 99866-5794. Eu vou repetir: 99866-5794. Manda um oi, fala assim: oi Charlotte, eu estava na sua palestra lá na UFMG para eu saber quem vocês são. Porque é muita coisa na nossa vida, gente. A gente esquece mesmo, eu sei. Então, se vocês mandarem agora, vai ser mais fácil. Gente, ser produtor é engraçado, porque eu aprendo isso. As pessoas realmente esquecem. Aí eu tenho que cobrar elas todo dia. Pra vocês terem uma ideia. Tem 2 cantores no meu projeto, os 2 patrocinadores, né? Aí tem 8 atores que vão atuar no videoclipe. Tem os 2 lugares que a gente vai filmar o videoclipe. Então, assim, eu tenho que entrar em contato com essa galera toda. Então, manda agora, que vocês vão esquecer depois. Pessoal, até aqui fez sentido para vocês, o que eu trouxe para vocês? Se a gente vai fazer esse trabalho ou não, não tem problema. O que eu quero deixar para vocês existe uma realidade no Brasil, existe uma realidade dos músicos, mas também existem possibilidades muito legais para vocês. Então, para aqueles que gostam de ir no passo a passo, vai no passo a passo, vai aos poucos. Se isso daqui assusta muito, não tem problema. Vai aos poucos assimilando. Para aquele que gosta de arriscar, vai. Mas eu quero trazer para vocês essas possibilidades, tá? E encorajar vocês também, como fizeram comigo um dia. Então, eu quero agradecer de novo a presença de vocês, todos que estão aqui, cansados, desanimados ou até alegres, né, por estarem aqui. Obrigada. Obrigada, Luciana, mais uma vez pela oportunidade. E agora a gente vai poder apreciar uma bela apresentação, que eu também queria muito ver ela cantar presencialmente. Então, está sendo muito legal essa oportunidade. Então, mais uma vez, muito obrigada. E nós vamos manter contato.